Pergunta de número 12 do Breve Catecismo. Qual ato especial da providência Deus exerceu para com o homem no estado em que fora criado? A resposta da pergunta de número 12 do Breve Catecismo de Westminster é a seguinte: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, sob a condição de obediência perfeita, proibindo-o de comer da árvore do conhecimento sob pena de morte. Essa é a resposta que nós temos no Breve Catecismo de Westminster. Vejamos o que a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 2 agora, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o pacto de obras, mas especialmente ligado a essa pergunta do Breve Catecismo, a de número 12, responder um questionamento que é muito comum em nossas igrejas. Adão tinha livre-arbítrio? Já parou para pensar nisso? O que nós temos na pergunta de número 12 é um ensino sucinto e objetivo do pacto de obras. Baseado em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós lemos que Deus, ao criar o homem, deu um mandato espiritual para ele. Entrou num pacto, como alguns vão chamar. O pacto consistia em que de todas as árvores Adão poderia comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele foi criado perfeito, sem pecado, sem erro, sem maldade. Quando nós dizemos que Adão tinha livre-arbítrio, nós devemos, portanto, definir o que é livre-arbítrio. Então, eu já parto do pressuposto que Adão tinha sim livre-arbítrio. Mas a pergunta é, o que é esse negócio chamado livre-arbítrio? Livre-arbítrio significa um poder de escolha. Árbitro é exatamente isso, é um poder de escolha. Árbitro é alguém que escolhe, tá? Adão, ao ser criado, ele tinha o poder de escolha livre. Ou seja, Adão não tinha nada em si mesmo que o pendesse para pecar ou não pecar, por exemplo. Ele era livre nessa escolha. Se ele passasse, portanto, pelo teste, que nós acabamos de ler em Gênesis, ele teria vida e vida em abundância. Se ele fosse reprovado, ele morreria. Portanto, a pergunta que nós fazemos quando lemos o relato de Gênesis, principalmente o Gênesis 3, a queda, é a seguinte: o que influenciou Adão para pecar? Partindo do pressuposto que ele tinha livre-arbítrio, a resposta é nada. Adão pecou deliberadamente. Ele sabia o que estava fazendo e o fez porque quis. Tá? Então, Adão não tinha nada no seu ser que o pendesse para pecar. Ele poderia pecar ou não pecar. E a pergunta que nós podemos fazer à luz disso: e hoje, nós temos livre-arbítrio? A resposta é não. O que nós temos é livre agência. Deixa eu me explicar a diferença. Livre-arbítrio é o poder de escolher sem nenhuma influência. Você não é influenciado por nada. Livre agência é a capacidade de exercer a minha vontade, escravizada pelo pecado. Tá? Hoje nós temos livre agência. Por quê? Porque a nossa vontade, ela caiu em pecado, ela foi manchada. Ou seja, a minha vontade sempre será para o pecado. Quando eu nasço, ou seja, quando eu venho ao mundo, a este mundo, eu venho com a marca da escravidão da minha vontade. A minha vontade, ela sempre pende para o mal. E o que é livre agência? Deus não pega os bebês e amarra uma corda neles. Eles são livres para pecar da maneira que quiserem.
Essa é a ideia de livre agência. Você tem total capacidade de expor a vontade escravizada pelo pecado. Então, mas por que nós vemos ímpios, por vezes, fazendo coisas boas? Você não vai ver um ímpio, todos os ímpios, por exemplo, ao terem filhos, arremessarem seus filhos contra uma pedra. Por vezes há ímpios que dão boa educação, que não falam palavrões, que devolvem o troco e etc. Então, como que eu posso acreditar que a nossa vontade ela é escravizada pelo pecado, quando há ímpios que fazem boas ações aos olhos humanos, pelo menos? A resposta é que Deus, na sua sabedoria, ele freia a maldade do nosso coração. Há uma certa liberdade para que todos nós façamos coisas de acordo com a nossa vontade? Sim, mas Deus coloca freio nessa vontade, nessas ações, para que nós não nos destruamos mutuamente. Tá certo? Portanto, Deus freia a maldade do homem para que este não se destrua. Adão tinha livre-arbítrio? Resposta: sim, ele tinha livre-arbítrio. Nada o influenciou para a queda. Nada. E isso, irmãos, mostra qual é a maldade do ser humano e a sua fragilidade. Nunca pense que você não tem culpa com Adão. Adão ali representava a humanidade. A nossa natureza estava ali em Adão. Quando Adão caiu, todos nós caímos com ele. Isso significa que se fosse eu, se fosse você, não mudaria nada. Adão era o nosso representante. A raça humana estava ali, em Adão. Não tinha como ser diferente. Eu ou você pecaríamos nela, né, nesse ato, nesse teste. Pense comigo. Um ser criado perfeito, sem maldade, sem defeito algum, decidiu deliberadamente pecar contra Deus, mostrando a sua fragilidade. Imagine eu e você, que já nascemos com o pecado. A grande lição que nós tiramos dessa nossa conversa de hoje é que eu e você não podemos confiar na força da nossa humanidade. Há muitos que confiam no homem, né? O homem criará um futuro melhor, o homem vai se desenvolver, o homem vai evoluir. Pelo contrário, o que nós vemos à luz da história de Adão, da nossa história, é a involução do homem, é a sua fragilidade e a capacidade de errar, mesmo quando não é influenciado por nada. Por isso que nós precisamos de alguém muito maior do que Adão, alguém que viesse ao mundo para esmagar a cabeça da serpente. Lembre-se, Adão ele era profeta, ou seja, ele recebeu o mandato de Deus e cumpria ele transmitir esse mandato à sua esposa e aos seus filhos posteriormente, mas ele falhou. Além de profeta, Adão era sacerdote. O texto vai dizer, no verso 15, que Deus coloca Adão para cultivar e guardar o jardim. Dois verbos usados para os sacerdotes do templo posteriormente. A ideia é que ele deveria cuidar daquele santo lugar, daquele templo, daquele lugar de encontro com Deus, como um sacerdote. Ou ampliar a adoração daquele lugar. Mas ele falhou como sacerdote em cultivar e guardar o jardim. E por fim, Adão era rei também. Deus deu a ordem para que ele dominasse. Nós vemos aqui no capítulo 1, diz assim, verso de número 28. Ou melhor, verso de número 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Adão e Eva foram criados como representantes de Deus. A ideia de imagem é exatamente essa. Eu não estarei com a minha presença gloriosa no Éden, mas vocês são a minha imagem. Vocês são os meus representantes no mundo. Olha o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Adão, ele tinha como ofício
o reinado, ou o ser rei. Adão era rei. A ideia de domínio é exatamente essa. Adão deveria dominar a criação, mas ele se deixou dominar por aquele fruto, pelo aquele pecado. Graças a Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que como profeta transmitiu a palavra do Senhor de forma fiel aos seus apóstolos e por toda a história. Pedro nos dá uma dica na sua primeira carta, dizendo que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Jesus, desde o Antigo Testamento, cumpre fielmente o ofício de profeta, que é ser boca de Deus. Segundo, Cristo cumpre fielmente o ofício de sacerdote. Ele nos leva diante de Deus e Ele mesmo oferece a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. E terceiro, como Rei, Ele nos domina, nos atrai para si e em breve destruirá todos os nossos inimigos. Já destruiu o maior de todos, a saber, a morte. A morte que Adão conquistou ou comprou, melhor dizendo, herdou a todos nós. Cristo venceu a morte e em breve vencerá todos os nossos inimigos. Que Deus nos ajude a crer nessa promessa. Se você ficou comigo até mais esse final de vídeo, eu peço que, por favor, compartilhe, curta e inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você puder, deixe um comentário, terei todo o prazer de ler. Que Deus o abençoe e até a próxima.